trabalho na Cristolândia Boa é destinado a homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Acolhe desabrigados, abandonados, vítimas de violência e dependentes químicos. Essa é uma história real de como o projeto da Cristolândia Boa, por meio de Jesus Cristo, transforma a vida diária de homens e mulheres há 11 anos. Mais de 2.000 pessoas foram impactadas e mais de 15.000 refeições foram colocadas à mesa. E essa é mais uma história de uma alma que Cristo transformou. Meu nome é Eduardo, eu tenho 54 anos e sou mais um filho amado do Senhor, liberto. E eu nasci em Osasco, mas logo cedo assim eu fui pro interior morar com meus avós, porque meus pais logo quando eu nasci eles se separaram, né? E eu fui criado pela minha avó paterna, né? Fiquei lá até meus 12 anos de idade no interior de São Paulo, uma cidade chamada Tietê, um lugar abençoado. Morava com os avós, né? Então não tinha maldade. Interior, você sabe como é que é, né? Você imagina, né? Aí vim para São Paulo com 12 anos, né? Terra da oportunidade, minha avó já estava muito doente. Aí eu vim morar com a minha mãe. Só que com a minha mãe a estrutura era totalmente diferente, né? Do que com a minha avó, né? Era outro ritmo, né? Minha mãe vivia com outra pessoa, ali envolvida com escola de samba, essas coisas, né? E eu, como era menor, eu ia com ela, né? Pra esses lugares, né? Então a gente começa a ver as coisas. E crescendo, você vai conhecendo amigos, né? Então você começa, como se diz, né? Querer participar das coisas junto com seus amigos, né? Como traduzindo, ser descolado, né? E ali nesse meio termo comecei a beber, né? Tomar vinho, né? Bebida fraca, né? Cerveja, né? E já menor de idade, entendeu? Meus 14 anos já estava fazendo uso já de bebida alcoólica, né? Aí, né, eu tinha um irmão mais velho, né? Tinha uns amigos também, a gente bebia e tal, né? Aí com o tempo foi surgindo as drogas, você vai olhando, né? Então começou a despertar a droga, né? Então, aí de eu olhar as outras pessoas usando droga, eu senti vontade de usar aquilo, por alguns amigos meus já tá fazendo, né? E você querer ser o descolado, né? Querer descobrir ali as coisas. Aí fui lá, comecei a fumar maconha, né? E no início, né, como se diz, né? É legal, né? É igual a telha, né? Mas você vai se enrolando, né? Aí fui usando droga. Aí depois, logo no início, logo na sequência, eu sou paulino, né? Eu me envolvi numa torcida organizada, né? Aí comecei a viajar com o time, lá também tinha essas coisas também. Não que todo mundo fazia uso, né? Mas também tinha essas coisas. E ali começou, né? Baile, futebol. Isso você tinha quantos anos? 16 para 17 anos. Eu já estava envolvido mesmo de cabeça, né? Já estava usando mina, bebendo, né? Isso foi indo. Mas eu assim, eu trabalhava, né? Porque eu tinha um pai rigoroso, tenho até hoje, né? Ele não imaginava que eu fazia isso, né? Porque eu morava com a minha mãe, né? Então eu via, quando eu via eu estava sóbrio, né? Depois morei um tempo com ele, né? E meu pai também da igreja. Quando eu morava com ele já era mais tranquilo esse lado, né? Então usava, mas usava menos, né? Porque o medo dele perceber, né? Mas mesmo assim eu usava escondido. E só que, como eu disse lá no início, é uma teia, né, meu? Você vai se enrolando. Aí chega uma hora que todo mundo percebe, né? Aí eu, nesse tempo, minha
minha família já tinha percebido, só que ninguém já ligava mais, né? Mesmo assim, eu trabalhava, sempre trabalhei, sustentava meu vício. Aí eu casei, minha esposa não sabia desse vício. Eu namorei com ela há 10 anos. Durante 10 anos ela Não sabia, porque eu era, no termo assim, a gente era liso, né? Sim. Mas, e casei, quando chegou eu casado, aí eu fazia o uso, tipo, já no meu trabalho, nos intervalos, aí chegava em casa, até que uma vez ela achou uma comigo, né? Aí ali foi como diz assim, né? Eu tinha uma filha. Minha filha tinha 6 anos. Aí ela disse que ia separar, que ela não concordava com aquilo. Aí ela foi embora, foi o baque. Só que aí eu comecei a usar mais. Eu apertei o botão que se ganha, né? Usar mesmo, tipo, eu chegava em casa, eu não via minha filha, não via ela. Então eu comecei a usar todo dia. Perdi o emprego, comecei a eu trabalhava mais, eu ligava mais pra higiene. Isso, Largando pessoal, mesmo, né? largando de mão mesmo, né? E até que um dia eu tava à noite em casa, eu tava com tudo que o diabo queria. Droga, bebida. Aí eu sei que eu tava usando tanto, que eu falei, eu vou morrer. Hoje eu vou encontrar com Deus ou com o capeta, sabe? Sim. Então eu tava nesse intuito. Só que aí, assim, né, a gente, filho de evangélico, minha avó sempre me levou na igreja, né? Então a gente sempre teve um temor a Deus, né? Me deu uma vontade de falar com meu pai. Eu morando sozinho na casa que minha mulher tinha me abandonado, eu fiquei com a casa. Eu liguei pro meu pai de madrugada. Meu pai estranhou aquele horário, minhas famílias não estavam nem aí mais comigo, porque eu tava perdido mesmo, né? Mas eu liguei pro meu pai de madrugada. Eu falei que queria falar com ele, que eu não tava bem. Meu pai falou assim, ó, você me espera, amanheceu o dia e eu vou aí conversar com você. Aí eu, tá bom, e continuei usando. Mas acho que não deu 40 minutos. Acho que o Espírito Santo tocou no meu pai, né? Meu pai passou numa irmã minha, ele estava na porta da minha casa. Aí me pegou numa situação louco. No pior dia, assim. O dia que eu tava querendo tá mesmo. Aí ele falou, o que você queria falar comigo? Aí eu falei, o senhor tirou daqui, senão eu vou me matar. Ele falou, mas o que você quer? Eu falei, tiro daqui, leva pra uma clínica, faz alguma coisa comigo, leva pra sua casa. Tiro daqui, senão eu vou, sabe? Aí minha irmã falou, eu te levo pra uma clínica. Isso era 6 horas da manhã, já tava amanhecendo, eles conversando a madrugada inteira, praticamente a madrugada comigo, né? Sim. Aí eu falei, tá bom, me leva. Aí minha irmã estava me levando para uma clínica que um amigo dela tinha indicado. Aí no meio do caminho, ela e meu cunhado, né? Meu pai teve que trabalhar, minha irmã ficou com essa missão, né? Aí no meio do caminho, eu indo para essa clínica, um outro pastor ligou para minha irmã, que minha irmã era evangélica. Falou, nós arrumamos um espaço numa outra clínica para você. E essa clínica era a Cristolândia. Aí minha irmã virou pra mim, ó, o cara acabou de ligar pra mim, que a gente tava numa clínica pro interior, né? Ela falou, ela arrumou uma clínica aqui em Osasco, né? O nome da clínica é Cristolândia. Se você não quer ir pra lá, que fica mais próximo de casa, pra gente poder te visitar,
né? Aí eu falei, nossa, Cristolândia. Eu falei, eu vou pra lá. Ele falou, você quer ir pra Cristolândia ou você quer ir pra outra clínica? Eu falei, não, eu vou pra Cristolândia. E eu vim naquele, como diz, na brisa, né? No fundo do carro, ali no cantinho. Aí eu cheguei pra fazer a entrevista, o Álvaro e o seu Oliver me atenderam. Aí eu fiz a entrevista, né? O seu Oliver falou pra mim, ó, você vai ficar aqui já. Aí eu vou contar uma coisa pra você que eu acho que eu fiz uma coisa, acho que o seu Oliver não fez pra ninguém. Aí eu falei pra ele, eu não vou ficar. Ele falou pra mim, por quê? Eu falei, eu tenho que resolver umas coisas em casa, sexta-feira eu volto. Ele olhou pra mim e falou, você vai voltar? Aí eu falei, eu vou voltar. Ele falou, eu te dou até sexta-feira, 2 horas da tarde, você tá aqui. Difícil você confiar de voltar, né? Você naquela situação. Aí eu fui pra casa. Só que na verdade eu tinha escondido do meu pai, da minha irmã, né? Eu tava com dentro de casa. E tinha uma árvore, né? Então eu voltei pra me livrar daquilo. Me livrar disso daí. E era época de pandemia. E no dia 15 tinha saído a vacina, a primeira dose. Eu aproveitei, no dia 15, numa quinta-feira, tomei a vacina. Cheguei na sexta-feira, tomei banho. Isso já sozinho. Aí eu passei para uma irmã mais velha a mim e falei, ó, eu vou viajar. Que a minha irmã mais velha, por parte de mãe, ela não sabia isso, que eu tava passando por isso, né? Aí eu falei, eu vou viajar e olha a minha casa, que eu preciso melhorar a minha mente. Ela me deu um abraço, eu peguei e fui embora. Aí eu cheguei na Cristolândia antes das 2, né? Sim. Fui bem recebido. Aí o pessoal tava lá quebrando uma calçada. Aí eu lembro que eu larguei minha mala, né? E comecei a ajudar eles, bem antes de eu entrar. Não tinha nem se organizado ainda, já estava trabalhando. Já comecei a ajudar eles, né? E entrei para dentro, fui bem recebido pelo pessoal. Aí eu lembro que me deram um quarto, na hora da janta eu tava ali me perguntando, né? Nossa, o que eu tô fazendo nesse lugar? 50 anos nas costas, né? Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nisso você já estava com 50 anos, né? Você comentou agora. Sim. E aí você já tinha passado quantos anos de casado ali, do término? Foi quanto tempo assim esse período que você ficou sozinho, que aí você foi... Eu fiquei 8 anos sozinho. Nesses 8 anos sem minha esposa. Né? Esses 8 anos assim eu fiquei só. Tipo, cada dia. Foi quando você realmente começou a... Entrava no emprego, não durava, entrava no outro, não durava. Ficava nessa. Aí entrei na Cristolândia, nesse espaço. Eu peguei, me olhava, aqueles pessoal do meu lado, a gente não conhece ninguém. Aí, só que, deixa eu explicar pra você assim, a sensação que eu tive de eu chegar na Cristolândia, né? Eu fui bem acolhido, sabe? Essa coisa que eu não estava tendo na rua. As pessoas, os amigos se afastam. Sozinho, né? A família, Sim. sabe? Se vira, como se diz, uma porta, né? Que as pessoas só passam e ninguém te vê, né? E ali eu fui bem acolhido. Aí comecei os cultos, né? Os ensinamentos, né? As terapias, né? Do Vicente. E assim, você já tinha uma família que era cristã, nisso você realmente se encontrou com Deus dentro da Cristolândia? Ou você já tinha tido ali algum... Não, eu me encontrei com Deus dentro da Cristolândia. Sim. Eu não queria saber de nada de Deus fora, não. Embora meu pai é pastor. Sempre foi pastor? E eu não queria saber nada, não. Meu pai só falava,
comigo, quando você morrer, você vai para onde? Aí eu falava, pro inferno. Ele fazia eu responder isso. Então ele falou, então você já sabe. Né? Você não quer nada com Deus, você já sabe para onde você vai, né? Sim. Entendeu? Então ele não insistia, né? Mas a gente era bem ciente, né? Aí eu lembro que eu tava ali já 2 meses na clínica e a gente tá com aquela abstinência de usar, né, cara? Sim. Que é uma guerra, cara. Aí eu lembro que tinha o pastor Renato, tava na clínica com a gente. E o pastor Renato me observando, né? Uns dias, aí ele chegou pra mim e falou, Eduardo, você quer ir embora, né? Eu falei, eu já tô bom, né? Tipo aquele chá de já tô bom, né? Sim. Ele virou pra mim e falou, rapaz, se você sair daqui, você vai usar. Aí eu falei, não, eu já tô bom. Ele falou, rapaz, eu tô olhando você, já tem uns 3 dias, você sobe e desce essa escada, anda pra lá e pra cá. Aí ele falou pra mim, já te falaram de Jesus? Aí a gente, filho de evangélico, né? Aí deu aquela... Aí como diz, né, a palavra, né? Jesus abre e bate na sua porta, quem tem que abrir o coração é você, né? E naquele momento o Renato falou comigo e eu ouvi de coração aberto tudo que ele me falou. Falou, você vai na igreja, mas você não precisa ir lá. O pastor manda você levantar a mão, você aceita lá. Aí eu falei, ouvindo, né? Coração aberto. Aí ele falou pra mim, você vai, pode ser na sua cama. À noite, conversa com Deus, fala pra ele te libertar. Então, disso daí, né? Então, eu não quis dizer que eu tava endemoniado, né? Eu lembro que eu fui à noite dormir. Aí a gente deitava 10 horas e eu levantei umas 11 horas, tá todo mundo dormindo. E na antiga Cristolândia tinha um templo embaixo. E eu levantei e falei, eu vou aceitar Jesus hoje. Eu desci, ali eu conversei com Deus, eu senti que Deus me libertou naquele dia. Porque quando eu levantei, cara, parecia que tinha saído uns 30 quilos, umas 30 toneladas de cima de mim. Eu acho que era todas aquelas coisas ruins que tava. E dali pra lá, cara, como diz, né? Deus só foi trabalhando na minha vida. Não, foi minha irmã. Eu já tinha tido esse encontro com Deus, né? E eu não me olhava no espelho, não sabia como que eu estava. Nem espelho tinha, né? Não sabia como eu estava, né? Aí na visita, quando ela me viu, ela quase caiu. Ela fala pra mim que ela viu Jesus em mim. Então a minha gratidão pela Cristolândia Cara, é bem isso assim, você comentou que você estava numa situação ali, vivendo sozinho, tendo que lutar contra esse desejo, né? E a partir do momento que Deus abriu seus olhos, você falou, cara, Deus precisa de sua ajuda. Só o Senhor consegue tirar dessa situação. Como diz assim, é uma escolha, né? Deus usou uma pessoa ali dentro e eu escolhi. A partir daquele momento, se eu falar pra você o que Deus vem fazendo na minha vida, ela vai ficar aqui até de manhã. Eu tô aí, entrei em 2021, estamos em 2025, tô 4 anos liberto, graças a Deus, né? Aí eu me batizei dentro da Cristolândia, né? Eu me batizei, saí. Hoje eu trabalho. Conta um pouco como que foi o pós, assim, né? Você depois teve a libertação, como que
foi a sua vida depois? O que mudou? Seu dia a dia, né? Você falou que agora está trabalhando. Então, foi assim, eu tava dentro da Cristolândia, aí lá a gente trabalhava, a gente ia no banco de alimento. Aí eu fui contratado pelo banco de alimento, já lá dentro. Comecei a trabalhar no banco de alimento, saí da Cristolândia já trabalhando, né? E voltei para minha casa. Meu pai tinha mexido na minha casa, Deus usou meu pai, que era uma casa totalmente. Aí o demônio estava morando lá junto comigo. Deus não estava lá assim. Quando eu cheguei na casa, estava totalmente arrumado. Eu voltei para lá e comecei a trabalhar. Só que eu estava sem minha esposa, sem minha filha, né? Mas mesmo assim, eu estava com Deus, né? Eu já voltei totalmente diferente. Deus estava ali comigo. E meus vizinhos já ficaram contentes comigo, né? De libertação, né? Eu continuei trabalhando. Depois saí do banco de alimento, entrei em outra empresa, onde eu estou até hoje, né? E continuei. Aí, só que na Cristolândia a gente aprende uma coisa: se a gente puder sair do lugar onde a gente morava e ir para um outro lugar para ter um outro recomeço de vida, né? E eu sempre orando a Deus. Não que eu não estava feliz. Sim. Onde eu morava, né? Precisava ir mudar, para outro lugar, sim. Recomeçar, né? Sim. Aí Deus agora no final aí de 2024, né, me presenteou com uma outra casa em outro lugar. Que bom, cara. Né, e eu tô podendo recomeçar a minha vida. Que bom. Sabe, essa é ter uma gratidão assim a Deus, né? Ao ministério, né? Cristolândia, né? Sim. Pastor Oliveira, pessoas que me confiaram em mim. Sim. Agradeço meu pai, né? Minha irmã. Que eles foram seu apoio naquele momento ali que você estava realmente sem saída, né, cara? Cara, porque Deus usou a vida deles para indicar assim, o caminho, né? Acho que usou sua própria vida de você pedir ajuda. Acho que esse foi o pontapé inicial. Meu pai hoje ele fala para mim que ele está muito contente, né, com a minha libertação. Ele fala para mim que hoje, assim, que quando eu senti, que eu pedi para ele que eu queria me internar, ele sentiu que eu ia mudar. E realmente, assim, que é como diz hoje a gente convertido, né? Tem aquela palavra, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? Eu estava cansado, eu estava oprimido, né? Hoje eu estou aliviado. Sabe, a gente... Mudança de vida mesmo, né? Se eu pudesse me ver lá atrás, eu ia falar para me converter, cara. Sincerão assim, que nem o seu pai sempre falou. Eu ia dizer para me converter que o melhor caminho é de Jesus mesmo. Sim. Porque não tem outro caminho, cara. Porque assim, o mundo é cheio de oportunidade, né? O caminho que a gente está hoje é estreito, né? Ninguém quer entrar, não. É difícil. Mas se eu pudesse voltar lá atrás, eu ia dizer isso pra mim. Se converte, cara. E que realmente só Deus mesmo, cara. Se for a gente mesmo, a gente não consegue fazer. Cara, porque assim, você olha assim, meu pai falava, a gente não escuta não, cara. Mas a gente quer fazer as coisas do jeito da gente. Igual eu falei, você vai se enrolando, é igual telha. Dá pra ver, né? Então, você vai se enrolando, chega uma hora você tá sempre enrolado. Sim. Parar. Pra sair disso. Tem aí, o que você falou, se eu voltasse pra trás, se converte, cara. Sim. Porque não tinha outra coisa pra me dizer, pra mim mesmo. Sim. Sabe, porque foi Deus na minha vida. Eu agradeço o projeto, né?
que o projeto me apresentou Deus assim, né? De uma maneira assim, nos cultos. Me trouxe um servo ali na minha frente, né? É que eu não escutava meu pai, né? Mas ali dentro eu escutei um servo usado por Deus ali, que falou de Deus para mim, né? E explicou para mim até como eu deveria fazer, né? Então o projeto para mim foi uma bênção na minha vida. Para esse projeto continuar alcançando tantas vidas, precisamos da sua contribuição e você pode ajudar nessa transformação com orações, doações financeiras, alimentos, roupas e sendo voluntário nesta causa. Entre em contato conosco e faça parte dessa missão. Se você se identificou ou conhece alguém que está passando pela mesma situação e precisa do nosso apoio para uma mudança de vida, entre em contato com os nossos pastores ou envie um e-mail para contato.iebg@gmail.com. Caso queira colaborar financeiramente, faça sua doação para o Pix. Nosso CNPJ é 51 240 505 1000 contra 64. Igreja Evangélica Batista da Graça, uma igreja relevante no amor, no ensino e no serviço.